Você já se perguntou se Deus aceita toda forma de adoração? Você acha que é possível alguém participar de um culto e ainda assim não adorar de verdade? Por que você acha que Jesus tratou do tema da adoração justamente com uma mulher samaritana e não com um religioso judeu? Essas são algumas perguntas que estaremos estudando. A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou diaconisa Tânia Anjo, sou professora e superintendente de escola bíblica dominical. Estamos estudando o segundo trimestre das lições bíblicas da editora CPAD, da classe dos adultos, que tem o tema E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. A lição de hoje é a lição 3, a verdadeira adoração. O textuário nos diz assim: Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 24. A verdade prática nos diz assim: adorar significa viver em total rendição a Deus, entregando-nos plenamente a Ele. A leitura bíblica em classe se encontra em João, capítulo 4, versículo do 5 ao 7, versículo 9, 10 e do 19 ao 24. Objetivos da lição: esclarecer aos alunos o diálogo de Jesus com a mulher samaritana, fazer com que os alunos compreendam que a verdadeira adoração é um ato de rendição total a Deus, integrar os princípios da adoração bíblica à vida de serviço e entrega a Deus. A introdução na revista nos diz assim: o ser humano sente uma necessidade intrínseca de Deus. Com a leitura da passagem de João 4, essa carência espiritual torna-se evidente. Nesse contexto também se revela a importância de uma autêntica adoração que surge de uma experiência profunda com Jesus Cristo. Por esse motivo, a adoração cristã é o tema central dessa lição. A partir do diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, podemos extrair ensinamentos valiosos sobre a adoração. A palavra-chave é adoração. Pegue papel e caneta e anote as referências que aparecerão aqui no vídeo. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar pelo menos com uma pessoa no grupo do WhatsApp da sua igreja, do Telegram, que você estará ajudando a esse canal a levar o ensino da palavra de Deus. Lembrando que isso ajuda muito o canal, faz com que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas e me motiva a trazer mais conteúdos para vocês, tá? Não esqueça. E quero saber a sua opinião sobre o estudo de hoje e de onde você está assistindo. Eu quero agradecer já desde já aos nordestinos e os nortistas, que são figurinhas bem carimbadas aqui nesse canal, ok? Então vamos lá. Tópico primeiro, o encontro em Samaria e duas preciosas lições. Subtópico 1, a necessidade de passar em Samaria. Em João capítulo 4, versículo 4, é informado que era-lhe necessário passar por Samaria. O Senhor deixava a Judéia em direção à Galiléia e para tal teria de atravessar por Samaria. Apesar de evitar entrar nessa cidade devido à tensão racial entre judeus e samaritanos, havia uma missão ainda mais urgente: o encontro com a mulher samaritana em Sicar, junto à fonte de Jacó. Durante essa conversa, Jesus abordou o assunto sobre o local adequado para adorar a Deus. Seria em Samaria ou em Jerusalém? Nesse diálogo, nosso Senhor ensinou duas importantes lições. Jesus esteve em Jerusalém e na Judéia, limpando o templo, ensinando e se encontrando com Nicodemos. O ministério de Jesus estava crescendo em popularidade e os fariseus perceberam. Isso levou Jesus a seus discípulos a deixar a Judéia. O texto não diz explicitamente porque a crescente consciência dos fariseus sobre Jesus o levou a ir para a Galiléia, mas dado que ele veio para fazer a vontade do Pai, deve ter sido a vontade divina que ele seguisse para o norte naquele momento.
Para chegar à Galiléia, Jesus e os discípulos passaram por Samaria, a região entre a Judéia no sul e a Galiléia no norte. Samaria fazia parte do reino do norte de Israel, que caiu para o Império Assírio em 722 a.C. De acordo com o costume assírio, os assírios levaram a maioria dos israelitas para longe da sua terra e para o exílio, deixando apenas alguns deles para trás. Então eles reassentaram o reino do norte com povos de outras terras que haviam conquistado. Os israelitas que foram deixados para trás se casaram com esses povos pagãos e adotaram muitas de suas práticas religiosas. Por conseguinte, os judeus do primeiro século os consideravam impuros. Os judeus que interpretavam as leis cerimoniais de pureza de maneira mais estrita viam a região e seu povo como tão contaminadores que tomavam uma rota tortuosa ao redor de Samaria enquanto viajavam para a Galiléia, em vez da estrada reta que atravessava a área. Jesus e os discípulos, no entanto, tomaram o caminho mais estreito e mais curto através de Samaria, descansando na cidade de Sicar por volta da sexta hora, ou seja, meio-dia. Subtópico 2: a necessidade do ser humano. O encontro entre Jesus e a mulher samaritana não foi um simples acaso. Ele encontrava-se sentado à beira da fonte de Jacó na hora sexta, durante o calor do meio-dia. A mulher samaritana dirigiu-se à fonte para recolher água, momento em que se cruzou com Jesus e ouviu um pedido do amado mestre: dá-me de beber. Em resposta ao pedido de Jesus, ela iniciou uma conversa com o Divino Mestre, até que este lhe propôs uma água que se tornará nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O que o Senhor ofereceu à mulher samaritana era um tipo de água capaz de transformar toda a sua existência. Aqui encontramos a primeira valiosa lição. Toda pessoa necessita de Deus e por isso devemos aproveitar cada oportunidade para partilhar essa água da vida. Este encontro não apenas mostra a compaixão e a percepção de Jesus, mas também destaca temas significativos como a quebra de barreiras sociais, a natureza da verdadeira adoração e a revelação de Jesus como Messias. A história começa com Jesus viajando da Judéia para a Galiléia. O Evangelho de João observa que ele tinha que passar por Samaria. Essa nota geográfica é significativa porque os judeus normalmente evitavam Samaria devido à inimizade de longa data e às diferenças religiosas entre judeus e samaritanos. Os samaritanos eram mestiços, em parte judeus e em parte gentios, e adoravam a Deus de maneira diferente dos judeus, o que levou ao desdém mútuo. Quando Jesus chega a uma cidade em Samaria chamada Sicar, ele para no poço de Jacó, um local historicamente significativo. Cansado de sua jornada, Jesus se senta perto do poço por volta do meio-dia, o momento em que o sol está no auge e a maioria das pessoas evitam buscar água. Isso prepara o terreno para um encontro inesperado. Uma mulher samaritana vem tirar água e Jesus inicia uma conversa pedindo-lhe: dá-me de beber. A mulher fica surpresa, pois os judeus geralmente não se associavam com os samaritanos e os homens normalmente não falavam com as mulheres em público. Ela responde: como é que você, um judeu, pede de beber a mim, uma mulher samaritana? Essa pergunta ressalta as barreiras sociais e culturais que Jesus estava atravessando. Conhecesse o dom de Deus e quem é que está dizendo a você, dê-me de beber, você teria pedido a ele que lhe desse água viva. O termo água viva intriga a mulher. Embora ela inicialmente o entenda mal, como se referindo à água física, no Oriente Próximo, água viva muitas vezes se referia à água doce, corrente de uma nascente ou rio, em oposição à água estagnada do poço. E Jesus, no entanto, usa-o metaforicamente para representar a vida eterna e a satisfação espiritual que ele oferece. A curiosidade da mulher cresce e ela questiona Jesus sobre como ele pode oferecer essa água viva sem um balde. A água que eu lhe der
se tornará nele como fonte de água que jorra para a vida eterna. Então, aqui, Jesus contrasta a satisfação temporária da água física com a realização perpétua que vem da vida espiritual que ele oferece. Subtópico 3. O lugar de adoração a Deus. Dando seguimento à conversa com Jesus, a mulher samaritana questiona-o sobre onde deveria ocorrer a verdadeira adoração, se é em Jerusalém ou no Monte Gerizim. Nesse diálogo, a samaritana procura entender o local apropriado para adorar a Deus. Em resposta à sua indagação, nosso Senhor revela uma nova forma de culto. Essa adoração não seria exclusiva dos judeus nem dos samaritanos. Na realidade, o verdadeiro culto dirigido a Deus deve ser feito ao Pai em espírito e em verdade. Aqui encontramos uma segunda lição valiosa. O autêntico culto de adoração a Deus, que satisfaz as necessidades humanas, não se limita a um lugar específico, mas reside no mais profundo do ser humano em espírito e em verdade. A mulher, ainda sem compreender totalmente, pede a Jesus que lhe dê essa água para que ela não tenha sede ou tenha que ir ao poço para tirar água novamente. Quando Jesus demonstra um conhecimento milagroso de seus assuntos conjugais, ela percebe que ele é um profeta. A conversa, então, se volta para o tópico da adoração. A mulher traz à tona a disputa histórica e religiosa entre judeus e samaritanos sobre o local adequado de culto. Os samaritanos adoravam no Monte Gerizim, enquanto os judeus adoravam em Jerusalém. Jesus responde com um ensinamento profundo. Então ele diz: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. O adorem em espírito e em verdade. Nessa declaração, Jesus transcende os limites geográficos e ritualísticos da adoração, enfatizando que a verdadeira adoração não é sobre um local específico, mas sobre adorar a Deus com um coração sincero e de acordo com sua verdade. Ele simplesmente diz a ela que está chegando um momento em que a geografia não importará. O que Deus quer são pessoas que o adorem em espírito e em verdade. E ele não condena a sua teologia defeituosa ou diz: você é estúpida em adorar no Monte Gerizim. Isso não adiantaria nada e provavelmente a deixaria com raiva e encerraria a conversa. Uma das grandes verdades dessa história é que Deus é maior do que geografia, raça, classe, sexo, tradição religiosa. A verdadeira adoração não é sobre onde, como ou mesmo quando. É sobre quem você é e quem é Deus. Deus que é adoração baseada na verdade e em um compromisso pessoal sincero com ele. Esse ensinamento é revolucionário, quebrando as barreiras que separavam judeus e samaritanos, apontando para uma nova era de adoração inaugurado pelo próprio Jesus. A sinopse do tópico primeiro nos diz assim: o encontro entre Jesus e a mulher samaritana demonstra que a verdadeira adoração satisfaz a necessidade humana de adorar. Tópico 2. O ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração. Subtópico 1. A adoração. Ao afirmar que ofereceria água viva aos que têm sede, Jesus referia-se a uma vivência espiritual que se daria no interior de cada indivíduo. A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Assim, à luz de suas palavras nesse capítulo, a verdadeira adoração a Deus não está mais ligada a um local específico, como Jerusalém ou Samaria. A presença de Deus já não se restringe a uma determinada geografia, mas está presente em todos os lugares onde existam adoradores sinceros. Mais do que uma adoração formal ritualística, a autêntica adoração possui essencialmente um caráter espiritual. Deus é espírito e é necessário que os que adorem, adorem em espírito e em verdade. Em troca de uma bebida, Jesus se oferece para dar a ela água viva.
o poder interior do Espírito Santo que lhe dará a vida eterna. Quem beber da água que eu der nunca terá sede, diz ele. A água é vital para a vida, mas é difícil de obter nas colinas de calcário ao redor de Sicar. Em vez disso, Jesus promete a ela uma fonte de água que corre por dentro, dando a vida eterna. As fontes raramente secam, então a oferta de Jesus é de dar a ela a água vivificante do Espírito que nunca se esgotará. Veja que maravilha! Por causa de Jesus, não precisamos ir a um lugar específico para adorar. Nós nem precisamos ser judeus. Esta é uma notícia épica para a mulher samaritana, que de outra forma não faria parte da história redentora. Deus é espírito e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. Não importa onde seus ancestrais adoraram, seus argumentos não precisam ser seus argumentos. Eles estavam preocupados com assuntos que não faziam mais parte de nossas vidas. A verdadeira adoração tem a ver com o Espírito e com a verdade. Se você quer adorar a Deus, você deve estar disposto a entrar no reino do Espírito. O Espírito usa a história, mas o Espírito não está ligado à história. Se você quer adorar a Deus, você deve estar disposto a entrar no reino da verdade. A verdade também usa a história, mas a verdade não está ligada à história. Subtópico 2. Jesus é a verdadeira adoração. Ao questionar Jesus sobre o local da adoração, a mulher samaritana tem uma revelação que lhe permitiu entender os ensinamentos de Jesus sobre a verdadeira adoração. O Senhor Jesus é, por si só, a base para essa adoração genuína. É pertinente ilustrar essa verdade ao lembrarmos do Calvário e do sepulcro vazio, onde, após sua morte, a obra realizada se tornou a razão fundamental para a adoração de todos os cristãos. Embora os locais físicos do Calvário e do sepulcro vazio possam não ter grande significado por si mesmo, a lembrança da obra realizada nesses lugares ultrapassa qualquer noção geográfica. O impacto dessa obra abrange todos, não importando o lugar de onde se encontrem. Sempre que participamos da ceia do Senhor, essa memória permanece viva em nós, independentemente da localização. Diferente dos fariseus e líderes judeus que muitas vezes estavam presos a rituais vazios, a tradições humanas, a mulher samaritana teve o coração aberto para a revelação. Jesus revela a verdade a quem tem sede de Deus, não a quem se julga autojusto. Outra coisa interessante a destacar é como Jesus disse espírito e verdade. Por que não espírito e paz ou espírito e alegria? Voltando ao sentimento de vergonha ou culpa da mulher samaritana, provavelmente estava sentindo, Jesus sabia que ainda não havia sido esclarecido. Para ela, ser capaz de adorar em espírito e verdade significava que ela poderia ser livre para não esconder nada de Deus. Ela não precisava mentir e encobrir seu pecado e vergonha. Ela poderia ser honesta com Deus e ainda saber que é aceita e amada se apenas aceitar o dom gratuito da graça de Deus que Jesus está estendendo. A mulher então fala da vinda do Messias, expressando sua esperança de que ele explique tudo. Jesus revela sua identidade a ela em uma declaração direta: Eu, que falo contigo, sou ele. Este é um dos raros casos nos evangelhos em que Jesus se identifica explicitamente como Messias, e é significativo que essa revelação seja feita a uma mulher samaritana, uma estranha para os padrões judeus. Quando os discípulos voltam, eles ficam surpresos ao encontrar Jesus falando com a mulher, mas não o questionam. A mulher, deixando o seu cântaro para trás, volta para a cidade e diz ao povo: Venham, vejam, um homem que me contou tudo o que eu fiz. Pode ser que esse seja o Cristo? Seu testemunho leva muitos samaritanos a verem Jesus por si mesmo. A sinopse do tópico 2 diz assim: a base da verdadeira adoração cristã reside na narrativa do Calvário, o sacrifício substitutivo de Jesus. Tópico 3, adoração bíblica. Subtópico 1, o conceito bíblico de adoração. Na língua hebraica, existe uma expressão chamada Rishtahawá,
que transmite a ideia de manifestar um temor reverente, admiração e respeito característicos da adoração. Já na língua grega, duas palavras são utilizadas para definir a adoração: latreia e proskúneo. A palavra latreia refere-se à submissão de quem serve outrem. Por sua vez, proskúneo significa adorar ou o ato de adoração. No diálogo com a mulher samaritana, Jesus utilizou o termo proskúneo. Em português, a palavra adoração implica atribuir mérito ou valor a alguém. Em suma, adorar a Deus significa essencialmente reconhecê-lo, render-se e exaltá-lo por tudo o que ele é e faz. O conceito bíblico de adoração é profundo e abrangente. Ele vai muito além de simplesmente cantar músicas ou participar de cultos. Vamos explorar o que é e o que não é adoração à luz da Bíblia. Em sua essência, a adoração é o ato de atribuir valor e honra a Deus. É uma resposta ao caráter de Deus, seus atos poderosos e seu amor incondicional por nós. O que é adoração segundo a Bíblia? É entrega total a Deus. A adoração começa com o coração e envolve uma vida inteira dedicada a Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos capítulo 12, versículo 1. Então, adoração é viver para Deus, colocando-o no centro de tudo. Reconhecimento da grandeza de Deus. Então, adorar é reconhecer quem Deus é, seu poder, majestade, santidade e amor. Vinde, adoremos e apresentemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Salmos 95, verso 6. Envolve reverência, temor e humildade, um relacionamento íntimo e sincero. Jesus disse que o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é algo mecânico ou apenas externo, mas uma conexão genuína com Deus, obediência e amor prático. A adoração também se manifesta em atitudes: amar ao próximo, viver com integridade, obedecer à palavra. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. João capítulo 14, versículo 15. Então, o louvor sem obediência é vazio. Então, o que não é adoração? Apenas cantar ou tocar música. Música é uma expressão de adoração, mas não é adoração em si. Pode-se cantar lindamente sem realmente adorar. Rituais vazios, práticas religiosas sem coração, não agradam a Deus. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus capítulo 15, versículo 8. Deus quer verdade, não aparência. Buscar bênçãos ou emoções. Adorar não é tentar sentir algo ou receber algo. A adoração é centrada em Deus, não em nós. Apenas algo que se faz no domingo. A adoração não se limita ao culto dominical. É um estilo de vida, não é um evento. Exemplos práticos de adoração no cotidiano é escolher obedecer a Deus mesmo quando é difícil. Por exemplo, dizer a verdade, mesmo que isso te custe algo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. João capítulo 14, 21. Trabalhar com excelência e honestidade. Exemplo, fazer seu trabalho com dedicação, como se fosse para Deus. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração para com o Senhor e não para com os homens. Colossenses capítulo 3, versículo 23. Seu local de trabalho pode ser um altar de adoração. Tratar as pessoas com amor e respeito. Por exemplo, perdoar alguém e ajudar quem está em necessidade. Ouvir com paciência. Então, em verdade, vos digo que sempre que o fizerdes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Mateus 25, versículo 40. Amar o próximo é uma forma de adorar a Deus. Ter um coração grato em todas as situações. Por exemplo, agradecer mesmo nos dias difíceis, reconhecendo que Deus está no controle.
Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Gratidão é uma adoração silenciosa. Separar tempo para estar com Deus, por exemplo. Ter momentos de oração, leitura bíblica, meditação, mesmo em meio à rotina. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 55, versículo 6. Deus valoriza o tempo que você reserva para Ele. Usar seus dons e talentos para glorificar a Deus. Por exemplo, cantar, cozinhar, liderar, cuidar de alguém. Tudo feito para honrar o Senhor. Se alguém serve, sirva segundo a força que Deus supre, para que em tudo Deus seja glorificado. 1 Pedro capítulo 4, versículo 11. Em resumo, adorar a Deus é viver de uma forma que o agrada em cada escolha, palavra e ação. Não é só no templo, é no trânsito, é no trabalho, é em casa, é na fila do banco. Deus se agrada quando o reconhecemos como Senhor em todas as áreas de nossas vidas. Subtópico 2. Adoração como um ato de rendição a Deus. O conceito fundamental da palavra adorar no Novo Testamento remete originalmente à noção de beijar, associada a um ato de se dobrar os joelhos e prostrar-se com a testa no solo ou sobre os pés da pessoa a quem se está submisso. O episódio da mulher pecadora ilustra bem esse significado e nos ensina a reconhecer a própria inferioridade e é também a superioridade daquele que estamos dispostos a servir plenamente. Carrega uma riqueza simbólica e histórica profundamente enraizada nas culturas antigas do Oriente. Originalmente, essa palavra remetia à ideia de beijar, especialmente no contexto de beijar a mão ou beijar os pés de alguém em sinal de reverência e submissão. Esse gesto era acompanhado de uma postura corporal de extrema humildade, dobrar o joelho, curvar-se até o chão, ou até mesmo encostar o rosto no solo diante de uma autoridade. Era uma atitude comum nas cortes reais ou diante de deuses nas religiões pagãs, simbolizando total reconhecimento da grandeza e soberania daquele que recebia a honra. No contexto bíblico do Novo Testamento, esse conceito é ressignificado e elevado num sentido mais puro e espiritual. A adoração verdadeira não é apenas um gesto físico, mas uma postura interior de total entrega, reverência e reconhecimento da superioridade de Deus. Um dos exemplos mais marcantes está no episódio da mulher pecadora em Lucas, capítulo 7, versículo 37 e 38. Ela se aproxima de Jesus com o coração quebrantado, chora seus pés, enxuga-os com seus cabelos e o beija. Esse ato não apenas expressa adoração, mas revela o arrependimento, humildade, gratidão e reconhecimento da divindade e misericórdia de Cristo. É uma representação vívida do que significa essa palavra. Reconhecer a própria dignidade diante da perfeita santidade de Deus e ainda assim aproximar-se dele em amor e entrega. Essa compreensão nos ensina que adorar não é apenas uma ação visível ou ritualística, mas um ato de coração que reconhece quem Deus é e quem nós somos diante dele. Limitados, carentes e dependentes. A adoração, portanto, é uma resposta voluntária de submissão total à majestade divina, marcada por reverência, amor e obediência. Subtópico 3. Adoração como ato de serviço a Deus. O serviço a Deus está profundamente associado à adoração. Este é um ato espontâneo que demonstra o nosso reconhecimento da soberania de Deus sobre tudo. Assim, o serviço que prestamos a Ele, ou seja, cumprir os seus propósitos para nós, exige uma entrega total de nossa vida como um sacrifício vivo ao Senhor. De tal forma que não podemos servir a dois senhores, mas somente a um. Trata-se de uma entrega completa a Deus através da nossa existência. Quando os discípulos voltam, eles ficam surpresos ao encontrar Jesus falando com a mulher, mas não o questionam. A mulher, deixando seu cântaro para trás, volta para a cidade e diz ao povo: venham, vejam, um homem que me contou tudo o que eu fiz.
Pode ser que esse seja o Cristo. Seu testemunho leva muitos samaritanos a virem e verem Jesus por si mesmo. A narrativa termina com muitos samaritanos da cidade acreditando em Jesus, por causa do testemunho da mulher e de seu próprio encontro com ele. Eles declaram: não é mais por causa do que você disse que cremos, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Essa afirmação destaca o poder transformador do encontro pessoal com Jesus e da propagação do evangelho além das fronteiras da sociedade judaica. A história de Jesus e a da mulher samaritana no poço é rica em implicações teológicas e práticas. Isso demonstra a disposição de Jesus de quebrar as normas sociais e alcançar aqueles o que são marginalizados. Ele ensina sobre a natureza e da verdadeira adoração, que não se limita a lugares ou rituais específicos, mas está centrada em um relacionamento com Deus em espírito e em verdade. Revela Jesus como Messias e a fonte da vida eterna, oferecendo água viva que sacia a sede mais profunda da alma humana. Subtópico 4, uma experiência interior de adoração. Sentimos uma necessidade profunda de adorar a Deus, conforme é lembrado no Salmo 42. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. A gloriosa presença do Deus Todo-Poderoso satisfaz todas as carências da pessoa. Assim, a verdadeira adoração envolve uma postura interior que permite ao crente estabelecer um vínculo profundo com Jesus Cristo, reconhecendo-o como Senhor e Salvador das nossas vidas. Que bom seria que todos entendessem que a adoração vai além da música. Muitas vezes, nas igrejas modernas, o momento do louvor se tornou sinônimo de adoração. Embora o louvor seja uma parte legítima, a adoração verdadeira é uma postura do coração e não apenas um estilo musical. Podemos ter instrumentos, luzes, boa técnica, mas se não houver entrega e reverência no coração, não há adoração real. O foco não deve ser a experiência estética, mas a presença de Deus e o nosso quebrantamento diante dele. A humildade como base do culto coletivo. O sentido original de proscúneo, prostar-se, se reconhecer a autoridade de outros, desafia o ego humano. Em nossas comunidades é um chamado para servir uns aos outros, não repetir ou buscar destaque. Adoramos quando perdoamos, buscamos a unidade, colocamos Deus, os irmãos acima dos nossos egos. Precisamos do espaço para quebrantamento e verdade. Muitas vezes os cultos podem ser apressados ou mecanizados. Mas a mulher pecadora em Lucas 7 mostrou que adorar é se derramar diante de Jesus sem máscara, sem pressa, sem orgulho. Nossas igrejas precisam valorizar momentos de silêncio, confissão, oração profunda e sinceridade diante de Deus. Isso pode ser em pequenos grupos, no altar ou em uma oração espontânea no culto. Precisamos de adoração no dia a dia da comunidade. Se a adoração é submissão total a Deus, então isso se expressa em como vivemos juntos, servindo voluntariamente na igreja, acolhendo os necessitados, mantendo a integridade em tudo, orando uns pelos outros, sendo generosos com os que temos, com o que temos. Adoração que não afeta nosso relacionamento com o próximo não é verdadeira. Então, em resumo, adorar hoje é viver como quem se prostou diante de Deus, em humildade, reverência e rendição, e depois levantar para viver em uma comunidade com amor e obediência. A sinopse do tópico 3 nos diz assim: o ato de adoração ao Senhor envolve a rendição completa de nossa vontade, pensamentos e ações a Ele, manifestando-se em um serviço voluntário.
Conclusão na revista nos diz assim: nesse estudo focamos nos ensinamentos práticos de Jesus acerca da adoração e, por consequência, discutimos a doutrina da adoração cristã. O capítulo 4 do Evangelho de João revela duas lições valiosas. A primeira é que todo ser humano possui uma necessidade a satisfazer, a necessidade de Deus. A segunda é que, em Jesus, a verdadeira adoração surge como um movimento que se inicia no interior. Tudo isso resulta de uma experiência viva com Jesus Cristo. Para concluir, o encontro entre Jesus e a mulher samaritana no poço é uma narrativa profunda que fala de temas chaves do Evangelho de João: a quebra de barreiras sociais, a oferta de vida eterna, a natureza da verdadeira adoração e a revelação de Jesus como Messias. Ele convida os leitores a ver além das divisões sociais e a abraçar a água viva que Jesus oferece, levando a uma vida de verdadeira adoração e testemunho. Deixe-me resumir algumas das coisas que aprendemos com essa história valiosa. Ninguém é pecador demais para ser salvo. Ninguém está tão perdido que o Senhor não possa encontrá-lo. Ninguém pode ser salvo sem enfrentar seu passado pecaminoso. Ninguém que enfrenta seu passado pecaminoso será rejeitado por Jesus. Ninguém que encontra Jesus jamais será o mesmo. Jesus está pronto para nos dar água viva, é grátis para quem pedir. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, querendo o Senhor. Estarei de volta aqui, se Jesus não voltar, estarei de volta aqui para mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.